Boa noite, a graça e paz de Jesus. Mais uma vez eu estou aqui para falar um pouco da palavra de Deus. Hoje eu quero falar para vocês sobre o livro 1 Coríntios 11, 23. Quero expor um pouco para vocês hoje 1 Coríntios 11, 23. O que diz 1 Coríntios 11, 23? Quero expor um pouco para vocês. Aqui diz assim, a palavra de Deus. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso toda vez que bebeis em memória de mim. Porque toda vez que comeres esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que coma este pão e bebe esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para o quê? Para a sua própria condenação, e não discernindo o corpo do Senhor Jesus. Por causa disto, há entre vós muito fraco e doente, e muitos até que dormem. Porque se nós julgasse a nós mesmos, nós seremos julgados. Mas quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntar para comer, esperais um para os outros. Mas se alguém estiver fome, coma-se em casa, para que não vós ajuntais para a condenação. Quando os demais coisas, ordená-lo-ei quando eu for. Então, o 1 Coríntios diz assim: o que eu recebi do Senhor. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele recebeu algo do Senhor. E esse algo que ele recebeu do Senhor, ele também agora ele está entregando. Ou seja, ele está ensinando que ele recebeu algo do Senhor. Mas numa coisa, vocês podem ter certeza, que não foi a ceia que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor. Não foi a ceia. Por quê? Porque nessa época, o apóstolo Paulo, ele era o quê? Ele era perseguidor dos cristãos. Até ele mandou matar Estevão. O apóstolo Paulo, ele veio a converter depois da morte de Jesus. Mas só que aqui nesse texto ele está dizendo: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Mas a questão é, o que realmente que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor? Porque ele está dizendo, ele declarou: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. E ele recebeu do Senhor quando? E o que realmente que ele recebeu do Senhor? Quando e o que ele recebeu do Senhor? Vamos lá. 1 Coríntios 15. Vamos ver o que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor? Vamos lá comigo. Pega sua Bíblia, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Vamos ver se ele recebeu do Senhor a ceia. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 1. Ele diz assim, ó. O apóstolo Paulo diz assim, ó: também vós notifico, irmão, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permanecei, pelo qual também sou salvo. E se retivesse tal como vos tenho anunciado, e não o que creste em vão. Agora ele vai falar: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Então o apóstolo Paulo recebeu o que de Jesus? O Evangelho.
O evangelho que ele recebeu. Não foi a ceia. Ele recebeu de quem? De quem que ele recebeu isso aqui? E da onde que ele recebeu? Ele recebeu de Jesus. Mas da onde? Qual o local? Porque ele era perseguidor da igreja. Em que local que ele recebeu o evangelho? Porque ele está dizendo, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Agora aqui nós já vimos que ele recebeu o evangelho do Senhor. Agora ele diz assim, vamos lá, vamos ver aonde que ele recebeu isso. Abra sua Bíblia de novo, 2 Coríntios 12, 2. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus. Ele diz assim, é o mesmo apóstolo Paulo, diz assim, 2 Coríntios 12, 2. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelação do Senhor. Agora ele vai falar, conheço um homem em Cristo que já há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Só sei que Deus o sabe, porque foi arrebatado ao terceiro céu. Ele está dizendo, aí continua, sei que tal homem, se é no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado além do terceiro céu, agora ele foi até o paraíso, e lá ele ouviu palavra inafável, que aos homens não é lícito de falar. Entendeu quem passou para ele a revelação? Então o Senhor Jesus pegou o apóstolo Paulo, levou até o terceiro céu e ao paraíso. Lá Jesus passou para ele a revelação tão grande que ele disse, e aos homens, porque se eu falar tudo que o Senhor Jesus passou para mim, os homens não vão compreender. Não vai compreender. Então a revelação que ele pegou foi de quem? Direto de Jesus. E revelação do quê? Do Evangelho. Do Evangelho. Por isso que ele começa assim, ó, Apocalipse 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, na onde? No terceiro céu. Aí o Senhor vai passar algo para ele, que é o quê? O Evangelho. Vai passar para ele. Aí ele vai dizer o que ele recebeu, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão. Jesus está passando tudo para o apóstolo Paulo. E tendo dado graça, partiu e dizei, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. E fazer isso em quê? Em memória de mim. Então ele disse para o apóstolo Paulo, ó, toda vez que vocês cear a ceia do Senhor, isso que você está fazendo é para a memória de mim. Memória do quê? De que um dia eu estava na cruz, peguei todo o seu pecado e cravei na cruz. Então vocês lembra toda vez que vocês cear, lembra que um dia você estava cheio de pecado e Jesus veio, morreu por todo o seu pecado. Então é para vocês lembrar de algo que já aconteceu. Mas só que erroneamente as pessoas pegam esse texto e dizem assim para você. Eles pegam esse texto assim, ó. Quer ver qual texto que eles dizem? Eles gostam de pegar esse texto assim, ó. Ó. 11:27. Eles pegam assim, ó. 11:27. Portanto, qualquer que coma este pão e bebe esse cálice, indignamente será culpado do sangue do Senhor. Eles pegam esse texto. Aí eles continuam no 28. Eles falam para você assim, ó, especificamente, o 28 e o 29. Eles falam assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma e beba desse cálice. Aí eles aproveitam. Portanto, irmão, olha lá, examina, toma cuidado. Portanto, o que come, portanto, o que bebe indignamente,
come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o quê? O corpo de Jesus. Então vamos supor que hoje na sua igreja é o dia da ceia do Senhor. Ceia do Senhor, porque Santa Ceia não existe. Na Bíblia não existe. Existe ceia do Senhor. Tá? Vamos suponhar que na sua igreja hoje é dia da ceia do Senhor. Você vai lá, sentar, e eles vão falar assim para você, seu irmão, examina você mesmo. Olha se você é digno, porque está escrito aqui, ó. Está escrito aqui no 29. Eles usam esse texto, ó. Porque aquele que come e bebe indignamente. Tá vendo, irmão? Se você participar da ceia indignamente, você vai comer e beber para a sua própria condenação. Eles usam esse texto. Mas texto sem contexto dá o quê? Dá o que você quer dizer. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para essas pessoas. Jesus, quando veio nessa terra, para nós dialogar sobre a ceia. Quando Jesus veio nessa terra, ele veio para quem tinha pecado ou para quem não tinha pecado? Ah, irmão, eu acho que Jesus veio para quem tinha pecado ou para quem não tinha. Sei, vai depender do que você pensa. A minha Bíblia diz que Jesus veio para quem tinha pecado. Porque se você não tivesse pecado, ele não precisaria ter vindo. Ele estava lá com o Pai. E a Bíblia diz também, a minha Bíblia, a sua diz também que na onde tinha pecadores, Jesus almoçava ou jantava com eles. Ou comia com eles. Você quer um exemplo disso? Pega Lucas 15. 1, 2, 3. Zaqueu. Aquela mulher que começou a lavar o pé de Jesus. Na onde tinha pecador, Jesus estava lá. Jesus, ele só ia na onde tinha pecador. Se não tivesse pecador, Jesus não estava. Se você falasse para Jesus, eu sou digno, Jesus não ia até sua casa. Então ele veio para quem tinha pecado. Quem disse isso? Jesus. Ele disse em certa vez, eu não vim para o são, eu vim para os doentes. Eu vim para as pessoas que estão doentes. Agora, a questão é, as pessoas usam esse texto dizendo, irmão, se você tiver pecado o dia da ceia do Senhor, cuidado, porque se você for pegar o pão e pegar do cálice, pode vir um anjo por aventura e bater na sua mão. Ou seja, o dia da ceia tem que ser o dia do quê? De nós lembrar que Jesus pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu. Porque Jesus disse, é para trazer em memória de mim. É para trazer que um dia, meu amigo, eu e você estava lá mortinho, estava condenado, estava preso na garra de Satanás. E Deus enviou seu Filho, Jesus, para morrer por mim e por você. E Jesus fez o quê? Pagou o preço. Ele não olhou minha condição. Ele me salvou, eu sem olhar minha condição, sem olhar o que realmente tinha de bom dentro de mim. E mesmo assim, Ele deu sua vida pela minha. Ele deu sua vida pela minha. Além disso, Ele pegou meus pecados e o seu pecado e cravou nele, no corpo dele. E pegou a justiça dele, meu amigo, e lançou sobre a minha vida. Só que agora é o dia da ceia do Senhor, que o Senhor Jesus disse que é para a gente trazer em lembrança, em memória, tudo o que aconteceu lá atrás.
Porque você só pode trazer em lembrança, em memória, algo que já aconteceu. Então, o dia da ceia do Senhor, se eu tenho pecado, ou se eu cometo pecado, como você queira entender, porque a Bíblia diz que não tem um justo sequer, e aquele que disser que não tem pecado se faz mentiroso, e o pai dele é o diabo. É a Bíblia quem diz. Agora, o dia da ceia do Senhor na sua igreja, estou falando da sua igreja que eu não conheço quem é vocês. Na sua igreja, aí você vai falar da ceia do Senhor e você faz um apelo. Gente, examina vocês se essa semana, ou hoje, ou o mês, olha se você é digno para participar da ceia do corpo de Cristo. E se você é digno, fica em pé. Levanta. Agora, se você examinar você mesmo, você vê que você não é digno, permaneça sentado. É assim ou não é que eles apresentam a ceia? Dessa maneira. Mas a questão é, será que aqui em 1 Coríntios, será realmente que o apóstolo Paulo está querendo dizer aquele que come e bebe indignamente? Será que o apóstolo Paulo está dizendo que é aquele que tem pecado? Será que é isso que o apóstolo Paulo está querendo passar para mim, para você? Será que é isso, se eu tiver pecado, não é para mim participar? Será que esse texto realmente é isto que o apóstolo Paulo está querendo nos passar? Ou é algo além disto? É algo muito além disto. O apóstolo Paulo não veio para pregar para você e falar assim, ó irmão, se você tem pecado, não ceia. Não é isto. Mas erroneamente, muitos líderes, muitos pastores têm pregado dessa maneira. Dessa forma, porque isto é falta do quê? De português. É da pessoa pegar o contexto, ver realmente o que quer dizer. Mas não, eles pegam um texto específico só. O que eu recebi do Senhor. Mas recebeu o quê? E por que ele recebeu isso do Senhor? Se eu perguntar para muitos pastores, eles não vão me saber. Eles não vão saber explicar o que ele recebeu do Senhor. E quando? Na onde que o Senhor deu para eles? Agora, por que ele recebeu do Senhor e por que agora ele vai ter que passar aquilo que ele recebeu? Porque a minha salvação e a sua depende do Evangelho, que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 15, do 1, 2, 3. Então, o apóstolo Paulo recebeu o quê? Recebeu o Evangelho do Senhor. Aonde? No terceiro céu e no paraíso. Ele recebeu coisa tão grande que ao homem ele disse que não era digno de falar. Então foi o Evangelho. E agora ele está passando. Qual é a boas novas que ele recebeu? Qual é as boas novas que ele recebeu? Aí ele está falando que o dia, a noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse. Jesus disse. Jesus não olhou. Analisa bem. Jesus pegou o pão e tendo dado graça, partiu e disse. Jesus não falou assim, ó, se você estiver pecado, não coma, não beba. Não está escrito isso. Jesus só pegou o pão e ele deu graça e partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de quem? Em memória de mim. Ele está dizendo, fazer isto. Agora, pergunto, quando Jesus passou essa revelação para o apóstolo Paulo, ele quis dizer para o apóstolo Paulo, antes de você falar sobre a ceia do Senhor, primeiro você pergunta para o pessoal se eles têm pecado ou não. Porque esse texto aqui é só para quem não tem pecado. Se a pessoa tiver pecado, nem vem. Será que é isto mesmo que o apóstolo Paulo quis passar para a igreja de Corinto? Porque nesse texto o apóstolo Paulo encontrava preso, mas alguém foi levar essa notícia para o apóstolo Paulo.
Agora, vou pegar o texto certo, onde começa. Eles começam no 11:23, mas eu vou pegar no 11:17. 1 Coríntios 11:17. Vamos entender o que está acontecendo nessa igreja de Corinto. Para depois nós chegar. Vamos entender. Está escrito assim, ó. Nisto, porém... Vamos pegar no 1 para nós entender. 1 Coríntios 11:1. Depois nós voltamos para o 17. Amém? Ó. Sendo, pois, imitador, como também eu sou de Cristo. Eu louvo vós, irmão. Opa! Então, no 1 Coríntios 11:1, ele está dizendo... Seja o meu imitador, como também eu sou de Cristo. E eu louvo vós, irmão, porque tudo vós lembrais de mim. Então ele está dizendo, ele está começando, ele está falando assim, ó, e eu louvo vocês, Coríntios. Eu louvo vocês. 1 Coríntios 11:1. Então ele está louvando os irmãos, né? Mas alguém foi levar algo para o apóstolo Paulo. Então ele começou louvando. Aí depois que alguém foi levar algo para ele, agora ele disse, ó, nisto o quê? Antes ele estava louvando, mas agora nisto, porém, que vos dizer, vos não louvo. Tá vendo? Lá atrás ele estava louvando, agora ele está falando nisto, ó, nisto, porém, não vos louvo. Portanto, vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Ele está corrigindo o Corinto, ele está irado. Vamos lá. Vamos continuar. 18. Porque antes de tudo ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensão. Em parte eu creio. Então está dizendo, ó. Porque antes de tudo ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensão. E, ou seja, em parte, eu estou crendo. Eu estou crendo em parte. Agora, o 18. O 19. Agora ele vai falar. Ó, e até que importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. O que ele está dizendo no 19? Ó, importa que entre vós tem heresia, para que cada um veja quem é quem é sincero, quem não é sincero. Ou seja, até importa que haja divisão entre vós. Porque eu quero saber nessa igreja quem que é quem. Quem que é a pessoa usada por Deus e quem é a pessoa usada pelo diabo. Até importa que nessa igreja haja heresia para os que são sinceros. Ele está irado com essa igreja, então ele está mandando, ó, é até bom que haja divisão. Vamos lá. O 20. Ele diz assim, ó. De sorte que quando vós ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. O que ele está dizendo? Não é para comer a ceia do Senhor. Aí alguém pergunta, mas por que não é para comer? Aí ele vai responder. Porque comendo cada um toma antecipada a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro até embriaga-se. Viu o que ele falou? Então, o que estava acontecendo na igreja de Corinto, meus irmãos? Nessa igreja de Corinto era uma igreja riquíssima em dom. A igreja tinha todo tipo de dom, a igreja de Corinto. Só que o dia da ceia do Senhor, porque hoje a ceia é um cálice e um pedacinho de pão, um suco de uva e um pedacinho de pão. Mas antemão não era um pedacinho de pão e um suco de uva. Antemão era um cordeiro assado, era carpa, era vinho, era ervas amargas. Tinha vários utensílios na ceia. Ou seja, a ceia era um jantar da Páscoa. Um jantar da Páscoa. E cada um trazia da sua casa, um trazia um cordeiro, um trazia uma erva amarga, cada um trazia uma coisa. Isso era a igreja de Corinto. Cada um trazia algo da sua casa e repartia entre os irmãos. Era comunhão, ou seja, a festa do agapé, a festa do amor. Cada um era para repartir entre os irmãos. Agora, o que estava acontecendo nessa igreja de Corinto?
A hora da ceia, vinha cada um correndo e comia sua própria ceia. Comia antecipada, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia. Ele está dizendo. Agora, só que na igreja de Corinto, nem todo tinha condição de trazer a ceia. Nem todo tinha condição de trazer um cordeiro. Nem todo, porque lá havia muitos pobres. Havia muitas pessoas pobres na igreja de Corinto. Só que agora vamos entrar em detalhe. Vamos suponhar que tinha uma família que tinha uns 15 pessoas pobres, mais ou menos. E nessa família não levou nada. Não tinha sequer ervas amargas para levar. Ou seja, não levou nada. E colocou no coração que nessa igreja de Corinto, os irmãos iam repartir com eles. Porque eles não tinham nada. Como a igreja de Corinto era riquíssima em dom, eles colocou no coração, ó, nós não tem. Mas lá os irmãos, eles vão repartir conosco. Eles vão repartir. A intenção deles foi essa. Chega lá, os irmãos repartem conosco. A surpresa foi grande desses irmãos. Na hora da ceia, cada um vinha correndo e comia sua própria ceia. Te pergunto. E aqueles irmãos que não levou? E aqueles irmãos que não tinha nada? Eles ficavam olhando. Eles ficavam olhando aquele que tinha que comer. Agora imagina bem. Você chama sua família, chama talvez seus amigos e fala assim, ó. Na igreja de Corinto é uma benção. Lá a turma reparte com todo mundo. E naquele dia, ninguém reparte com você a ceia. Te pergunto. Você está sendo digno de ceiar? Olha para o seu irmão, que ele não tem nada. Olhou? Gostaria que você colocasse na sua mente agora. Olhe para o seu irmão. Isso, você está comendo lá um pedaço de cordeiro. Você está comendo lá um pedaço do cordeiro. Pode ser cabeça, pode ser fressura. Um pedaço do cordeiro, você está comendo. E o irmão não tem nada para comer. De cabeça baixa, com vergonha. Porque ele imaginava que a igreja de Corinto ia repartir com eles, envergonhado. E você aqui, ó, comendo. Além de você comer e não repartir, ainda você está ficando bêbado. Você era digno de ceiar? Será que realmente você é digno de ceiar? Por isso que o apóstolo Paulo diz lá na frente dessa maneira, ó, você está comendo. Ele diz assim, ó, portanto, qualquer um que come e beba esse cálice do Senhor indignamente será culpado do quê? Do corpo e do sangue. Você está comendo dignamente ou indignamente ali? Porque ali está falando do modo da pessoa comer. Não está falando se a pessoa tem pecado ou não. Está falando do modo. Do modo. Não está falando se a pessoa tem pecado ou não tem. Está falando como a pessoa come. Porque a pessoa já está comendo. Ele está falando, ó, qualquer um que come e beba indignamente. Pergunto para vocês, irmão. Na igreja de Corinto, vamos ponhar que você está nessa igreja. Coloque que você está lá. E você trouxe da sua casa um cordeiro. Você está comendo. Isso, comendo. Aí tem uns 5 coitadinhos lá que não trouxe nada da sua casa para alimentar. Qual que era a sua obrigação, sendo você um cristão? Qual que é o maior dom que tinha, que Jesus disse? O maior dom que tenha é o amor. O que Jesus disse em Gálatas 6:2, levar a carga um dos outros. Assim cumprirei o mandamento de Jesus. O maior mandamento é o amor. E você está comendo. E não está repartindo com aquele irmão. Ele vendo você comer, chamou a família, chamou os amigos, com aquela certeza que vocês iam repartir com ele. E agora ele envergonhado no canto, sem nada para comer. Imagina a vergonha. Coloca você na situação daquele irmão que nada trouxe. Imagina como ficaria você nessa igreja. Coloca você na condição dele, meu amigo.
É isto que o apóstolo Paulo está querendo dizer. É isto. Aí o apóstolo Paulo prossegue. Ele fala assim, ó. Prossegue, olha o que ele fala, ó. 29. Porque o que come, bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Os irmãos, ele estava comendo, ele não estava repartindo. Porque o indignamente ali que eles pegam erroneamente. Eles disse que está falando de pecado. Eu vou provar para você que não está falando de pecado ali. Eu vou provar para você agora na Bíblia. Em Apocalipse 5, 4. Olha o que disse. Apocalipse 5, 4. João foi arrebatado até o céu, no Apocalipse 4. João foi arrebatado até o céu. E chegou lá, ele começou a ver coisa. E ele começou a anotar tudo. Lá ele viu que na mão de Deus tinha um livro. Aí ele começa no 5:4, ele fala assim, ó, e eu chorava muito. Por quê, João? Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar por ele. Ele disse que ninguém foi achado digno. Agora, ninguém na onde? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia o quê? Abrir o livro e nem olhar por ele. Por causa disso que João chorava muito, porque ninguém foi achado digno. Meu amigo, se lá em 1 Coríntios está falando de pessoa digna de pecado, mas então alguma coisa está errado. Porque lá no céu, o apóstolo João chorava, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro. Agora nasceu do Senhor. Eu levanto porque eu acho que eu sou digno. Mas, então a Bíblia está contradizendo uma coisa. Numa coisa ela diz que não tem ninguém digno. Agora, para me ceiar, eu preciso ser digno. Onde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia não diz tal loucura dessa. Aqui, indignamente, está falando do modo da pessoa comer. Não está falando se a pessoa tem pecado ou não. Não está falando. Porque olha o que diz assim, ó. Ó o que diz. O 28. 11:28. Aí diz assim, ó. Examina, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, eu examinei. O apóstolo Paulo que diz. Eu examinei. Agora, só que eu vi o autoanálise, eu olhei para mim e eu consegui achar pecado em mim. Porque ele mandou, ó. Examina o homem a si mesmo. Opa. Agora ele prossegue. Assim, coma e beba. Não está dizendo o texto assim, ó. Examina o homem a si mesmo. Se por aventura você encontrar pecado em você, não coma, não beba. Não está escrito isso. Está escrito? Não está. Então não é isso a mensagem que o apóstolo Paulo quis dizer. Não é essa a mensagem. Não. A mensagem que está dizendo aqui é para quê? É para eu e você repartir com os irmãos. É para eu e você repartir. Mas como, irmão? Tem alguma prova bíblica que diz que a gente tem que repartir? Tem. Porque o apóstolo Paulo recebeu do Senhor Jesus. Ele recebeu todo o ensinamento de Jesus. Aí, vai em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus 26:26. Pega sua Bíblia, corre lá comigo. Mateus 26:26. Aí diz assim, ó o que diz. E quando comia, ou seja, alguém já estava comendo. E quando comia, porque já tinha uma pessoa comendo, certo? Jesus tomou o pão e abençoou e o partiu. E deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo. Ou seja, os discípulos já estavam comendo. Os discípulos já estavam comendo, ó, lê para você ver. E quanto comia? Quem comia? Os discípulos. Ele estava comendo. Jesus pegou o pão, partiu, abençoou e já deu para quem já estava comendo. Opa, entendeu comigo? Tá comigo ou não? Então, vamos de novo. Os discípulos estavam comendo.
Olha lá, abra sua Bíblia. Mateus 26, 26. Os discípulos comendo, Jesus pegou o pão dele, partiu, abençoou e deu aos discípulos que já estavam comendo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: e vocês, Coríntios, não têm visto em Mateus 26, 26 que Jesus pegou o pão dele e repartiu com quem já estava comendo? Imagina bem vocês, Coríntios, não tinha que fazer o mesmo, do mesmo modo, da mesma maneira, repartir com esse que nada trouxe? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, gente. É para eu e você seguir o exemplo de Jesus. Jesus pegou o pão, repartiu com quem já tinha. Imagina aquele que não trouxe, aquele que não tem nada de sua casa. Os 6 Coríntios deviam fazer o mesmo. É uma vergonha para vocês. Uma igreja riquíssima. E agora vocês? Cadê o amor? Cadê o amor de vocês? É isso que ele está dizendo, gente. A ceia do Senhor é o dia do quê? Da gente lembrar o que Jesus fez por mim e por você. Não é eu olhar para mim e eu tiver pecado e eu não poder tomar a ceia do Senhor. Não está dizendo isso. Não está dizendo. Se você tem pecado, aí que você tem que ceiar. É aí que você tem que ceiar. Não tem um texto que diz que você não pode. Prova para mim que tem um texto que diz que você não pode. Não existe. Não existe o texto. Por quê? Porque eles não entendem o que está lendo. Aí fica difícil. Se não entender o que está lendo, aí, meu amigo, aí fica difícil. Aqui em Corinto não está dizendo. Comer indignamente é o modo que a pessoa já está comendo. Não é se a pessoa tem pecado ou não, é o modo. O modo que ela está comendo. Ela não está sendo digna de comer. Por quê? Porque ela não está repartindo com o irmão que não trouxe nada, irmão. E Jesus diz que nós somos o quê? Jesus é a cabeça. E eu e você somos o corpo. Um é o pé, outro é o dedo, outro é a mão e tudo. Então você tem que repartir. Eu e você tem que repartir. E aqui na igreja de Coríntio, o povo não estava repartindo. Não estava repartindo. Por causa disso que o apóstolo Paulo está irado com essa igreja. Só que hoje, o que eles colocam para você? Eles colocam para você dessa forma, dessa maneira, irmão. Examine você a si mesmo. Examina. Olha se você pecou. Ah, meu Deus do céu. Irmão, aí não tem jeito. Tem coisa que não tem jeito, mas não tem como, irmão. Olha se você é digno. Olha o Apocalipse 5. Olha lá, não tem ninguém digno. Não tem ninguém digno. O apóstolo Paulo lá no céu, olhando. Agora você vem me falar se eu sou digno. Não, eu não sou. Hoje eu sou justo por causa de Jesus. Por causa de Cristo que eu e você somos justos. Agora, as pessoas vêm fazer essa pergunta. Ainda tem algum que levanta, acha que é digno. No momento, meu irmão, que você levantou e você acha que é digno, naquele mesmo instante, sabe quem entrou dentro de você? Sem você perceber, a maldição. Isso, a maldição entrou dentro de você, porque no momento que você examinou você mesmo, você achou que você é digno, ou seja, para você ser digno, você tinha que estar cumprindo alguma coisa, a lei. E a Bíblia diz que ninguém conseguiu cumprir toda a lei. E mesmo assim você levanta, acha que é digno. Agora, se você não levanta, os irmãos vão condenar você. E você mesmo, porque você está rejeitando a Cristo. Porque a ceia nada mais, nada menos do que Cristo. Ali simboliza Cristo. Se você não levanta, os irmãos vão, que será que ele aconteceu, hein? O pecado dele está demais, que ele não levantou. Todo jeito você vai ser condenado ali. Se você levanta, você é condenado. Se você não levanta, você é condenado. Você está o quê? Você está numa sinuca de bico. O lado que você for, dá problema. Por causa do quê? Porque a gente não consegue entender esse texto. O comer indignamente, irmão, se você for comer, se você não for digno de comer, cuidado.
Pode vir um querubim, um serafim, um anjo com um abraço de fogo, ele pode tocar em você e, além disso, tocar na sua boca, como fez com o profeta Isaías. Só falta isso. Aonde, irmão, que a gente vai parar com isso? Sendo que Jesus veio para a pessoa indigna. Aliás, Jesus morreu para quem não era digno. Ele morreu para a pessoa indigna. Isso, ele morreu para a pessoa indigna. Ele não morreu para justo. Se tivesse na terra só justo, Jesus não precisaria ter vindo. Jesus só veio porque na terra não tinha um justo sequer. Por causa disso. E através de Adão, todos, eu e você, temos pecado. Por causa de quem? Por causa de Adão. Todos nós, todos, temos pecado. Te pergunto, e você pensa. Eu pergunto, você pensa. Por causa de Adão, todos nós fomos feitos pecador. Na onde está isso, irmão? Romanos 5,12. Olha a sua Bíblia lá. Corre a sua Bíblia, olha. Por causa de Adão, todos fomos feitos pecador. Romanos 8, 19, 20, se não falha a memória. Romanos 7. Ali o apóstolo Paulo diz que ele está fazendo coisa que ele não quer. E as coisas que ele quer fazer, isto ele não consegue fazer. Mas por que, apóstolo Paulo, você não consegue? Porque ele diz, sabe por que eu não consigo? Porque o pecado habita dentro de mim. O apóstolo Paulo que disse. O apóstolo Paulo diz que o pecado habita dentro dele. E porque o pecado habita dentro dele, agora as coisas que ele faça, ou as coisas que ele está fazendo, não é as coisas que ele quer fazer. E as coisas que ele quer fazer, esse ele não consegue. Por causa de quê? Porque o pecado está dentro dele. Te pergunto, se o pecado está dentro de mim e de você, como você vai ser digno? Como? O pecado está dentro de você, meu amigo. A partir de Adão, a partir do momento que Adão pecou, toda a raça humana, toda, teve pecado por causa de Adão. A partir daquele momento não tem nenhum digno na terra. Agora, o dia da ceia do Senhor, as pessoas vêm me falar dessa maneira. Se você não tem pecado, meu Deus, que não tem pecado, rapaz. Todos nós temos pecado. Para com isso. Na onde que você está aprendendo isso, que eu e você não tem pecado? Qual Bíblia? Quem é o mestre? Quem é o doutor que está ensinando você? Todos nós temos pecado. E Jesus disse, aquele que disser que não tem pecado, se faz mentiroso. E além dele fazer mentiroso, o pai dele é o diabo. Jesus disse, dessa maneira, dessa forma. Agora, erroneamente, tem muitas pessoas sendo impedidas de ceiar. Porque colocaram na mente dessa pessoa que o pecado dela é tão grande, é tão grave que o sangue de Jesus não pode purificar aquela pessoa. Isso é um absurdo. Isso é uma loucura do evangelho, que as pessoas estão colocando o evangelho como loucura. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus veio, morreu por todos os nossos pecados. Jesus morreu para a pessoa indigna. Jesus morreu para mim e você quando eu e você era ímpio. Era uma pessoa que não aceitava Cristo. Mas mesmo assim, meu amigo, Ele derramou o sangue dele na cruz e nos purificou. Hoje eu e você somos justos. Somos considerados justos por causa de mim, não por causa de Jesus. E dá uma tristeza grande quando você vê pastor falando dessa maneira. Examina, irmão, olha se você é digno. Não tem ninguém digno. Não tem. Só se na Bíblia essas pessoas tiver, que na Bíblia não existe. Digno é só Jesus. Somente Jesus que é digno. E toda a honra, toda a glória. Por causa disso que toda a honra, toda a glória pertence a Jesus. Porque só Ele é digno. Só Ele.
Só Ele que venceu a morte. É só Ele, é somente por causa dele que o meu pecado e o seu foram todo cravado na cruz. Por causa de Jesus. Porque quando Adão pecou, Adão era puro. Adão não tinha pecado. Qual era a roupagem de Adão? A roupagem de Adão era a luz. E quando Adão pecou, saiu a luz, entrou o quê? As trevas em Adão. Agora, as pessoas vêm me dizer para mim que está lendo aquele texto, aquele que come e bebe indignamente. Ali está falando de quem come, as pessoas já estão comendo. É do modo da pessoa comer, meu amigo. Agora, toda vez que você for ceiar, em nome de Jesus, examina esse texto. Examina. E examina você. Examina você. Olha se você é digno. Olha, você nunca vai ser digno. Nunca. Nunca, meu amigo. Porque o pecado está dentro de você. O pecado já nasce com você, está dentro de você. Você nunca vai ser digno. Nunca. Você sempre será indigno. Você hoje só é justo por causa do sangue de Jesus. Por causa de Jesus. Não por causa de mim e de você. A Bíblia diz que as minhas obras, as suas obras, é como um trapo de imundícia para Deus. E Deus olha, não acha nenhum digno. E o apóstolo João chorava. Porque o livro teria que ser aberto. Teria que ser aberto. Agora imagina bem. João arrebatado até o céu. E chega lá e ele não vê ninguém digno de abrir o livro. Talvez ele olhou para você. Isso. É para você mesmo. Nem você foi digno. Isso. Para você. Talvez você que está falando, irmão, que você está falando heresia, para você. Ele olhou para você. Você não foi digno. Porque você já estava contaminado com o pecado de Adão. Você já precisaria de um justo para salvar você. Por causa disso que você não é digno. Porque teu sangue já é um sangue contaminado com o pecado de Adão. Somente o sangue de Adão, que era sangue puro, antes da queda. Depois da queda, o sangue de Adão contaminou e passou a todos nós. Agora, o dia da ceia do Senhor. Eu não sei qual que é a sua mentalidade. Eu não sei. Eu não sei se você olha para você mesmo e fala, bom, eu estou em pecado, eu não vou ceiar. Porque se eu ceiar, a Bíblia está dizendo que eu posso atrair para mim maldição, condenação. Eu não vou ceiar. Te falo para você, meu amigo. Ao você não ir ceiar, você está rejeitando o corpo de Cristo. Você não está olhando para a cruz que Cristo fez para você. Cristo fez muito mais do que você pensa. Cristo morreu por você, por todos o seu pecado. Agora, você vem me dizer para mim que agora você não pode ir até a ceia porque você está em pecado ou tem pecado dentro de você? Sendo que Jesus, ele não olhou a sua condição, ele não olhou se você era bom ou não, e ele morreu por você nessa condição, meu amigo. Para quê? Para que eu e você se tornasse uma pessoa justa. Jesus não olhou a minha condição. Ele não falou para você assim, ó, primeiro você converte, depois eu morro por você. Não. Ele morreu por todos. Por todos. A morte de Jesus foi por todos. Mas infelizmente, nem todos creram nele. Nem todos acreditam nele. E ele veio para o seu Israel. E ele veio para o seu, mas o seu não reconheceu ele como Cristo. Imagina bem. Um povo escolhido por Deus. Um povo que Deus escolheu para quê? Para que Jesus habitasse com eles. As bênçãos de Deus estão sobre todo Israel.
A glória de Deus está sobre Israel. Agora, Israel não aceita Jesus como Salvador. Já imaginou? Agora, porque Deus endureceu o coração de Israel, e eu e você hoje estamos aqui. Porque se Israel tivesse aceitado Jesus, eu e você estaria perdido. Estaria perdido. Graças a Israel não ter aceitado Jesus. Porque foi o que Jesus disse para aquela mulher: eu vim para os filhos, eu não vim para os cachorrinhos. Ele veio para os filhos. E os filhos dele eram quem? Israel. E aquela mulher: não, tudo bem, você veio para os filhos. Eu sei que na sua mesa, mas eu quero é somente das migalhas. É somente da migalha que eu quero. Naquele instante, o relógio parou. E eu e você fomos enxertados na videira ali. Por causa daquela mulher. Agora, as pessoas vêm me dizer que se eu tenho pecado, você tem pecado, a pessoa não pode ceiar porque não entende um texto que diz o que quer comer indignamente. Meu Jesus, ali está falando do modo da pessoa comer. Agora, na onde que foi acontecido a primeira ceia? Porque o que é a ceia do Senhor? Quando Adão pecou, vai vendo, vão comigo. Quando Adão pecou, que Adão fez para ele veste de folha de figueira, e Deus vem até Adão, que Deus mata um cordeiro ali, ali é ceia. Ali é ceia. Um animal inocente, morrendo para o quê? Para pagar o meu pecado. A lembrança. Por isso que Jesus disse, ó, memória de mim. Memória que um dia Adão pecou. E ali eu morri. Porque a Bíblia diz que um cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E o outro na fundação do mundo. Ali está falando de Cristo. Quando Adão peca, Jesus morre ali. Ceia do Senhor. Ali é ceia. Mas agora, Jesus só pode ter aliança. Veja bem. Veja bem. Jesus só pode ter aliança com as pessoas que passam pelas águas. Nenhum texto na Bíblia diz que Jesus faz aliança com aqueles que não passaram pelas águas, ou seja, transpassador de água. Não tem um texto que diz. A aliança que Deus faz é somente com aquelas pessoas que passam pelas águas, ou seja, pelo batismo. Você só pode ceiar. Você só pode ter comunhão com Jesus. Você só pode ter aliança com Jesus somente se você passou pelas águas, passou pelo batismo. Isso aconteceu no Antigo Testamento, lá no deserto. Aquelas 3 milhões de pessoas só pôde participar da comida espiritual, que é ceia. Comida espiritual é ceia, somente depois que todos foram batizados. Somente depois que todos foram batizados. Imagina bem, 3 milhões de pessoas, mas o historiador diz que é muito mais de 3 milhões de pessoas. Mas 3 milhões de pessoas, eles só puderam ter o alimento espiritual depois que todos foram batizados. E veja bem, eles andavam pelo deserto. Talvez você está pensando, irmão, mas como pode? Você vem me falar para mim que tinha 3 milhões de pessoas no deserto, agora você vem dizer para mim que lá todos eles foram batizados? Não parece que você está equivocado? Como pode? No deserto é seco, irmão.
Vai batizar eles como? A Bíblia diz que Deus o batizou aquelas pessoas no mar e nas nuvens. Abre sua Bíblia lá, corre lá comigo. Abre 1 Coríntios 10. Lê lá. Corre lá, olha lá para você ver. Quando tinha água, era batizado nas águas. Quando não tinha água, o rio, Deus pegava aquele povo e levava até o cume da montanha. Ali vinha uma nuvem. E eles eram batizados através da nuvem. É, meu amigo. Só depois que eles passaram pelas águas, que teve para eles comida espiritual. Olha sua Bíblia, corre comigo, abre sua Bíblia, 1 Coríntios 10. Dá uma olhadinha aí. Então Jesus só pode fazer aliança com você se você passou pelas águas. Agora, em matéria de salvação, não importa se você passou pelas águas, não. Pela salvação importa o que Cristo fez por você. Do mesmo modo, o ladrão da cruz, ele não foi batizado, mas ele foi salvo. Não depende se eu passo pelas águas ou não. A partir do momento que você creu em Jesus, você é salvo. Mas agora a questão é: salvação é uma coisa, reino é outra coisa. Mas não quero entrar em matéria do reino, é outra coisa. Então, para você ceiar, para Jesus ter aliança com você, somente depois que uma pessoa passa pelas águas. Aconteceu isso com quem? Com Abraão. Aconteceu isso com quem? Com Adão. Olha que ele atravessou os 4 rios. Com Abraão. Olha que ele atravessou o rio Eufrade. Com Jacó, no Val de Jaboque. Com essas pessoas todas. Com Moisés, no rio Nilo. Só a partir do momento que você passa pelas águas, que Deus faz aliança com você. Espero que você tenha entendido o que é comer indignamente. O comer indignamente, meu amigo, não é você estar em pecado. É do modo que você come. É do modo que você ceia. Porque você já está comendo. Você só não está sendo digno de comer. Porque você não está repartindo com aquele que não tem. Então está falando do modo, do como a pessoa está comendo. Ou seja, não está sendo digno. Mas agora, erroneamente, muitas pessoas colocam medo nas pessoas. Agora, uma pergunta: quando Jesus ele instituiu a ceia, será que Jesus, é você pensar, será que Jesus mandou fazer com pão com fermento ou pão sem fermento? Qual é a ceia que Jesus participava? Qual é o pão que Jesus participava? Será que é um pão fermentado ou é um pão asmo? Que pão será que era? Porque hoje eu estou perdido. Hoje eu já não sei mais, hoje está uma mistura. Não é o que a Bíblia diz mais. A Bíblia diz uma coisa, e quando você vai na igreja é outra coisa. É outra coisa. A Bíblia diz que é pão asmo. Agora a igreja coloca pão fermentado, eu estou perdido. Entendeu? Aí um vai falar: irmão, mas é só um símbolo. Será realmente que é só um símbolo? Então eu posso colocar qualquer coisa lá? Já não pode, não precisa mais ser pão. Pode ser uma carne ou qualquer outra coisa. Não, gente. O que a Bíblia diz que é, tem que colocar o que a Bíblia diz que é. Se a Bíblia diz que é pão fermentado, põe pão fermentado. Se a Bíblia diz que é pão sem fermento, tem que ser pão sem fermento. Se a Bíblia diz que é vinho, é vinho. Se a Bíblia diz que é suco, é suco. Se a Bíblia diz que você com pecado não ceia, não ceia. Mas se a Bíblia diz que
Examine você mesmo. Depois você come e beba, vá até a mesa. Porque o que vai dar força para você parar de pecar é você participar da ceia. A partir do momento que você tem pecado, que você examina você ali. Por isso que o apóstolo Paulo disse, examina. Você examinou. Você viu que você tem pecado. Nesse momento, você vai até a ceia. Porque a ceia simboliza o quê? Cristo. A partir do momento Cristo, você participando da ceia, Cristo vai dar força para você parar. Agora, se você não participar da ceia, você está rejeitando a morte de Jesus. Você está olhando para a cruz e está dizendo, ó, o seu sangue não foi suficiente para perdoar meus pecados. E porque o seu sangue não foi suficiente para perdoar meus pecados, hoje eu não posso chegar até a mesa para participar do seu corpo. Está vendo? Vai a fundo nisso, só para ver o lugar que vai parar. A partir do momento que você rejeita a ceia, você está olhando para a cruz e está dizendo que o pecado teu era tão grande, era tão grave, que o sangue de Jesus não foi suficiente para purificar você. E porque o sangue de Jesus não foi suficiente para purificar você, que hoje você não pode participar da ceia. Tá vendo, irmão? Na onde que vai parar isso? Começa a ir a fundo para você ver. Você não está acreditando que Cristo morreu por todo o seu pecado. Além de você não estar acreditando que Cristo morreu por todo o seu pecado, agora você está colocando dentro de você que para você sentar na mesa, depende se você é digno ou não. Sério, irmão? Mas culpa de quem? De vocês? Não, claro que não. Culpa de quem está ensinando vocês. Porque no tribunal de Cristo, todas essas pessoas que ensinam vocês erroneamente dessa maneira, pode ter certeza, no tribunal de Cristo, a obra dessas pessoas vai ser queimada. Está em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. Está fazendo o quê? Vocês tropeçarem, impedindo vocês de chegar até Cristo, dizendo que vocês não são dignos. Claro, digno é só Jesus. Quem é digno? Só Cristo. Imagina bem, na igreja de Coríntio, as pessoas traziam cordeiro, carpa, bolo, vinho, pão, e eu não trazia nada. Coloca você, irmão, vai na igreja de Coríntio lá, coloca você. Toda a sua igreja levava, menos você. E a hora de ceiar, todo mundo ceiava, mas não dava nada para você. Como você sentiria se fosse você nessa igreja de Corinto? Como você estava sentindo? Envergonhado, irmão. Primeiro ponto, porque você não tinha nada de levar. E não só você, mas a sua família toda. Naquela esperança que a igreja de Corinto é riquíssima em dom. Tinha todos os tipos de dom, ela tinha. Mas só faltava o amor. Aí Jesus disse, não adianta nada. Vocês podem ter todos os dons. Está lá em 1 Coríntios 13. Vai ver lá, Jesus falou para eles. Vocês podem ter todos os dons. Mas se não tiver amor, nada adianta. Que adianta ter todos os dons? Faltou amor, faltou tudo. Como se fosse um sino. E eles não entendiam. Não só eles, como os muitos hoje não entendem. O dia da ceia do Senhor veio de ser, nós trazer em memória, nós está trazendo para mim e para você condenação. Ah, não quero nem chegar perto da ceia, porque, meu Deus, pode vir um anjo, além de bater, perigoso, não vou. Por quê? Ensinaram nós dessa maneira. E você, o dia da ceia, você fica com medo, você fica amedrontada, você fica tremendo de medo. Não, mas se eu participar, eu não sou digno, pode ser que venha condenação sobre mim. Meu amigo, não é isso que a Bíblia disse. Pega a sua Bíblia, examina ela com cuidado, lê versículo por versículo
e afronta esse versículo, vê se realmente é isso que ele está dizendo. Porque eu faço assim. Quando eu examino a Bíblia, eu leio um versículo. Eu tento cercar ele de todos os lados para ver se eu consigo achar brecha nele. Pega um versículo e coxa ele para ver se ele tem alguma brecha, se ele tem alguma saída. Estudar a Bíblia dessa maneira é você pegar um versículo e cercar ele, não achar brecha, não achar saída. Por causa disso, o dia da ceia, muitos morrem e ficam doentes. Tá lá, tá no texto. Come indignamente, não reparte com o irmão, deixando os irmãos com vergonha. Da mesma maneira, quando acontece hoje nas igrejas, talvez você tenha condição de ter uma roupa boa, e um coitadinho não tem sequer um sapato bom, e ele vai na igreja. Chega lá, muitos irmãos começam o quê? A reparar nele, reparar nesse coitadinho. Por causa disso que muitos estão morrendo na igreja. Talvez tenha uma pessoa lá que tem 5 títulos de doutor, é doutor daquilo, doutor disso, doutor daquilo, mas espiritualmente morto, não consegue dizer uma palavra para um irmão de amor, porque está escondendo atrás de título. Escondendo, isso é uma vergonha. Escondendo. Querendo ser mais do que o irmão, por quê? Porque ele tem título. Ah, eu sou doutorado, eu sou mestre, eu sou isso. Não, perante Jesus você não é nada. Perante Jesus você é um pecador. Jesus, meu amigo, ele não é título. Jesus não olha quem eu sou. Eu tenho que olhar quem ele é na minha vida. Para com isso. Ah, eu sou pastor. Ah, eu sou diácono, eu sou... Não, você não é nada. Você depende de Jesus igual eu. Você não pode olhar para o seu título. Olha para Cristo. Olha para Jesus. Esquece título. Tudo esse título nós vai deixar para trás. Esquece. Ah, eu tenho... Não. Você não tem nada. Você tem Jesus. Tem Jesus na sua vida? É suficiente. Se não tem Jesus, na tua sala está cheio de título, infelizmente, meu amigo, você está perdido. Título não salva. Igreja não salva. O que salva é Cristo. O que salva é Jesus. Agora, eu e você temos que pensar, meu amigo. Agora, você tem que avaliar o profeta que está ensinando você. A igreja que está ensinando você. Porque a Bíblia diz que você vai conhecer a árvore através dos frutos dela. Não é essa igreja tua tá cheia. Não é isso. Não é isso que a Bíblia diz. Você examinar o profeta para ver se ele está dando fruto é assim, ó. Vamos supor que você faz 20 anos que está nessa igreja. Você. Aí você examina você, ó. O que realmente eu tenho aprendido com esse profeta? Será que esse profeta tem ensinado eu tudo que a Bíblia diz? Ou eu estou crescendo, ou eu estou cada vez mais para baixo? O que realmente você tem aprendido nessa igreja? Será que ainda você encontra escravo dessa igreja, desse profeta? Ou você já cresceu? Hoje você já pode ensinar? Você tem que examinar, você tem que testar. Porque se 20 anos você continua a mesma pessoa, então você não cresceu, meu amigo. Quer dizer que esse profeta, esse pastor não está dando fruto. Porque o fruto é você olhar para você. 5 anos, 10 anos, o que eu tenho aprendido? O que esse profeta tem ensinado para mim que eu tenho aprendido que hoje eu posso ensinar para outra pessoa? Será que eu tenho crescido aqui nessa igreja? Será que eu tenho progredido ou ainda eu continuo a mesmíssima? Ainda eu dependo desse profeta, eu dependo da palavra dele. Não, meu amigo. 2 anos, 3 anos, você hoje já tem que ser mestre. Você já tem que ensinar.
Você já não pode depender desse profeta mais. Você já tem que ensinar outras pessoas. Você já tem que largar do leite. Olha para você. Olha se você tem aprendido alguma coisa. Ou se ainda você continua a mesma coisa, meu amigo. Isso que eu e você, irmão, nós temos que examinar. Ver se você está alimentando da palavra de Deus dia após dia. Vê se nessa igreja você está saindo bem alimentado. Vê se ela está passando para você o que é ser salvo. Por que Jesus veio? Ou ainda, irmão, o culto foi uma benção. Pregou o quê? Não sei. Não sei, mas foi uma benção. Realmente foi uma benção. Não, irmão. A palavra é que liberta. Conhecereis a verdade. Primeiro você tem que conhecer ela. Aí depois que você conhece, aí ela vai libertar você. Então primeiro você conhece, aí ela liberta. Muitas pessoas acham que esse texto está falando para ímpio. Não, esse texto está falando para cristão. Conhecerei a verdade e ela vai libertar você. Está falando para cristão. Então examina você, meu amigo. Examina. Jesus chamou você para você ser um vencedor. Para você estar debaixo do favor dele. E você é filho. Você é filho de Deus. Você já não é criatura, você é filho. Deus escolheu você. Ele não olhou sua condição. Ele não olhou quem é você. Ele não olhou se você estava praticando boas obras ou não. Ele apenas olhou para Jesus. Deus olhou para Jesus. Ele não olhou para você, meu amigo. Ele olhou para Jesus. E quando ele olha para Jesus, Jesus diz: Pai, está tudo, Pai, consumado. Eu morri para aquele, Pai. Agora, o dia da ceia, meu amigo, você vem me dizer para mim que você não pode participar porque você está com pecado? Não, não está. Jesus já morreu por todos o seu pecado. Ele morreu por todo, meu amigo, por todos. Por todos. Ele morreu por todos. Hoje você é justo, não por causa de você, por causa de Cristo. Se hoje na sua igreja tem ceia, vai lá, participa, ceia, sem medo de ser condenado. Não, você não é. Você é livre. Sobre você não tem mais nenhuma condenação. É você mesmo que está condenando si próprio. Jesus disse: agora, nenhuma condenação a mais. Ele disse, meu amigo, não tem condenação mais para você. Você é filho, você é amado de Deus. Deus olhou para você por causa de Cristo. Hoje, meu amigo, você pode sentar até a mesa e ter comunhão com Jesus. Não precisa ficar com medo. Mas tem muitas pessoas que acham que Deus está irado, Deus está zangado com ela. Não. Deus nunca mais pode estar irado, pode estar zangado com você. Deus nunca mais vai descarregar ira sobre um ser humano. Aquele que creu em Jesus nunca mais. Porque Deus já descarregou a ira sobre Jesus. Agora o dia da ceia, que é dia de você trazer por lembrança que Cristo fez por você. Agora você fala: irmão, eu não posso. O meu pecado, eu não consigo. Eu não consigo, meu pecado está demais, irmão. Eu não consigo sentar, porque se eu sentar aqui pode vir um anjo me matar. Meu amigo, Jesus já morreu por você, pelo seu pecado, meu amigo. Jesus libertou você. Jesus hoje quer que você senta com ele na mesa, porque você é filho. E sobre você não tem condenação mais. Senta com Jesus na mesa. Se fosse dessa maneira, Jesus tinha mandado Judas sair da mesa. Judas traiu Jesus. Jesus olha para Judas: amigo, o que tiver de fazer, amigo, que faça depressa. Jesus olha para aquele que iria traí-lo. E Jesus chama do quê? De amigo. De amigo Jesus chama. Imagina bem você. Você é filho.
Deus quer ter com você intimidade. Deus quer ter um prazer de dialogar com você. Deus tem um prazer de conversar com você. Deus não está irado com você não, meu filho. Deus amou você de tal maneira. Ele amou você de tal maneira mesmo. Mas de tal maneira que Ele deu Jesus, aquele que Ele mais amava, para morrer no seu lugar. Só porque Ele amou você. Só porque Ele amou você, a ira dele, Ele descarregou sobre Jesus. Só para não colocar a ira dele em você. Agora, você vem me dizer que na ceia do Senhor, você não é digno de sentar na mesa, porque você examinou você, acha que aquele pecadinho que está dentro de você, que o sangue de Jesus não é suficiente para purificar você. Meu amigo, temos que crescer um pouco. Temos que crescer um pouco na fé, meu amigo. Jesus já pagou o preço. Hoje você é livre. Você é livre. Você é livre de sentar na mesa. Senta na mesa e diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Dá a minha parte. Eu quero a minha parte que me pertence. Seja ousado, seja igual ao filho pródigo. O filho pródigo ali simboliza Deus, já que como o pai não morre, ele pediu a parte. Seja ousado, meu amigo, senta na mesa, conversa com Jesus, conversa com o Espírito Santo, conversa com Deus Pai, tenha intimidade com eles. Tenha intimidade. Ele gosta quando você senta e conversa com ele, ele gosta. Mas, sabe o que eu e você fazemos para Deus? Nós achamos que Deus é nosso inimigo. Nós achamos que Deus está irado com nós o dia todos. Porque aprendemos dessa maneira. Ah, irmão, Deus é amor, mas também é justiça. Aprendemos assim. E se nós não tomar cuidado, vamos morrer dessa maneira, dessa forma. Não desfrutando do quê? Da graça, do amor de Jesus. Desfruta, filho. Desfruta de tudo que é seu. Já é seu. Jesus já pagou o preço. Pede a sua parte na herança. Pede a sua parte. Vai na mesa, pega o seu pão que é Cristo. Pega o suco, que é o sangue de Jesus. Através do momento que ali é o suco, que é o sangue de Jesus, o que está dizendo? O sangue de Jesus está purificando você. É o sangue de Jesus que purifica. A partir do momento que você não vai até a mesa, como pode o sangue de Jesus purificar você? Você está rejeitando, porque aprendeu errado. Mas infelizmente, muitas igrejas hoje ensinam erroneamente. Espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouco o que é a ceia do Senhor. Quem realmente pode participar da ceia ou não, né? A Bíblia diz que todos que creem em Jesus podem. Com quem que Deus tem aliança? Espero que vocês tenham entendido e gostaria muito que vocês compartilhassem. Compartilhe com aquele irmão que ainda encontra preso, achando que o pecado dele não pode chegar até a mesa. Compartilhe, se for possível. Agora, se não for, se serviu para vocês, meu amigo, compartilhe. Agora, essa mensagem não serviu para vocês, amém. Deus é contigo da mesma maneira. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês mesmo. Obrigado a Silvia, Charlie, Rodrigos, Marcelo, Roberto, Luan, Sérgio Mato, Gabriel Moura, Rodrigo Estefânio, Del Bruno, Geraldo Antônio, Mateus, Amadon, Isabel, Fernando, Edivaldo, Edmilson, Sérgio Calda,
Obrigado a todos vocês. Obrigado mesmo. Mas pense na palavra de Jesus, que Deus, Ele não está irado com vocês. Aliás, você é escolhido por Deus. Deus amou você de tal maneira. É para você. Olhe para você. Deus amou você de tal maneira que Ele não olhou a sua condição, meu amigo. Ele não olhou. Porque eu e você não teria nada para oferecer para Deus. Mas Ele amou você de tal maneira que Ele deu Jesus para morrer para você. Para que você hoje pode falar do amor de Deus. Que você hoje pode falar tudo que Deus tem feito na sua vida. Por causa disso que Jesus veio. Pagou o preço. Hoje, fala para as pessoas tudo quanto Jesus fez na sua vida. Fala. Esse é o meu papel, o seu papel. Hoje em dia tem aí as linhas sociais. Você pode falar desse Deus, desse amor que você tem para Jesus. Sem ter vergonha. Não. Expressa. O jeito que Jesus colocar no seu coração, mas expressa. Seja você dizendo uma palavra, Jesus te ama. Ah, irmão, mas eu não sei pregar, não sei. Não importa. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos falar do amor de Deus. Todos nós temos dom. Talvez você não pode falar meia hora, 20 minutos. Não sei, fala 5. Começa com 5. Amanhã, quem sabe, você está com meia, uma. Começa com 5, mas pelo menos começa. Pelo menos eu quero compartilhar com você, ó. Eu estou pregando hoje, eu quero compartilhar. Eu quero ser o primeiro a compartilhar. Mas fala desse Jesus que transformou você. Desse Jesus que não olhou a sua condição. Desse Jesus que não olhou o seu pecado. Mas mesmo assim, decidiu morrer por você. Fala desse Jesus. Fala desse Jesus que olha para você e diz: filho, nenhuma condenação há para você mais. Nenhuma. Porque o preço eu paguei. Obrigado a todos, mais uma vez. Em nome de Jesus. Até, se Deus permitir.